Josué capítulo 13. As terras a serem conquistadas. O tempo passou e Josué se tornou idoso. Certo dia Yahvé falou com ele: Eis que estás velho, em idade avançada, e ainda resta muita terra a ser conquistada por Israel. Essas são as regiões que faltam ser possuídas: todas as províncias dos filisteus e dos jesuritas, desde o rio Sior, próximo ao Egito, até o território de Ecrom, ao norte. Toda essa região considerada como cananeia abrange as terras dos aveus, isto é, dos 5 príncipes dos filisteus, governantes de Gaza, de Asdod, de Ascalon, de Gate e de Ecrom. Resta ainda, desde o sul, todo o território dos cananeus, desde a área dos sidônios até Afec, a região dos amorreus, a dos gibeus e todo o Líbano para o leste, desde Baal-Gade ao pé do monte Hermon até Lebo-Amate. E, finalmente, faltam todos os habitantes das montanhas, desde o Líbano até Misrefote-Maim, ou seja, todos os sidônios. Eu mesmo expulsarei essa gente da terra à medida que Israel for avançando. Tu somente tens que distribuir a terra aos filhos de Israel, conforme te ordenei. Agora, pois, divide a terra por herança entre as 9 tribos e a meia tribo de Manassés. Divisão da região transjordânica. Com a outra metade da tribo de Manassés, as tribos de Ruben e de Gade já haviam recebido a herança a leste do Jordão, conforme Moisés, servo de Yahvé, lhe havia determinado. Essas terras iam desde Aroer, na margem do ribeiro de Arnon, e da cidade situada no meio do vale desse ribeiro, incluindo todo o planalto de Medeba até Dibom, e todas as cidades de Sion, rei dos amorreus, que haviam reinado em Esbom, e prosseguia até a fronteira dos amonitas. O seu território incluía ainda Gileade, bem como a região onde os jesuritas e os macatitas habitavam, e também todo o monte Hermon, e se estendia por toda a região de Bazã até Salcá, quer dizer, todo o reino de Og em Bazã, que tinha reinado em Astarote e Edrei, um dos últimos Refaim sobreviventes. Moisés os tinha vencido e tomado as suas terras. Entretanto, os filhos de Israel não expulsaram os jesuritas nem os macatitas, de maneira que hoje os filhos de Jesur e Macatate seguem vivendo entre os israelitas. A tribo de Levi foi a única que não se deu herança alguma, visto que as ofertas preparadas no fogo e consagradas a Yahvé, o Deus de Israel, são a herança deles, como já lhes orientara. A tribo de Ruben. Moisés concedeu à tribo dos filhos de Ruben uma parte segundo as suas famílias, clã por clã. Portanto, tiveram por território desde Aroer, que se situa às margens do ribeiro de Arnon, e desde a cidade que fica no meio do vale desse ribeiro, e todo o planalto depois de Medeba, até Esbom e todas as suas cidades no planalto, inclusive de Bom, Bamote Baal, Bet Baal Meon, Jaza, Kedmote, Mefaate, Quiritaim, Sibma, Seret Saar, na Arabá, na encosta do vale, Bet Peor, a subida do monte de Pisga, e Bet-Jesimote, todas as cidades do planalto e todo o domínio de Sion, rei dos amorreus, que governava em Esbom. Moisés havia aniquilado o reino de Sion e os príncipes de Midian, Evi, Requem, Sur, Ur e Reba, todos os vassalos de Sion, que habitavam naquelas terras. Entre os que foram mortos na guerra, o povo de Israel matou à espada Balaão, filho de Beor, místico adivinho. Assim, os limites das terras dos filhos de Ruben eram demarcados pela própria margem do Jordão e seu território. Essas cidades e suas aldeias foram a herança concedida aos filhos de Ruben, segundo suas famílias, clã por clã. A tribo de Gade. A tribo de Gade, também clã por clã, Moisés outorgou as seguintes terras: o território de Jazar, todas as cidades do Gileade e metade da região onde habitavam os amonitas, até Aroer, próximo de Rabá. Estendiam-se desde Esbom até Ramat-Mispá e Betonim, e desde Manaim até as terras de Debir. No Vale do Jordão incluía Bet-Arã, Bet-Nirra, Sucote e Safon.
O restante do território de Hesbom abrangia a margem leste do Jordão até o mar de Quinerete. Essa foi, portanto, a herança dos filhos de Gade, segundo suas famílias, com suas cidades e povoados. A meia tribo de Manassés. Moisés entregou à meia tribo de Manassés uma parte segundo suas famílias, clã por clã. Esses descendentes de Manassés receberam um território que se estendia desde Manaim e incluía todas as terras de Baçã, todo o domínio de Og, rei de Baçã, todas as aldeias de Jair em Baçã, 60 cidades, metade de Gileade e Asterote e Edrei, cidades do rei de Og em Baçã. Esse foi o território outorgado à metade dos filhos de Maquir, filho de Manassés, clã por clã. Essas, pois, são as heranças que Moisés repartiu nas planícies de Moabe, do outro lado do Jordão, diante de Jericó ao oriente. Mas a tribo de Levi, contudo, Moisés não outorgou herança material, porquanto Yahvé, o Deus de Israel, é a sua plena herança, como lhe havia prometido. Josué, capítulo 14. As terras das tribos a oeste do Jordão. Essas são as terras que os filhos de Israel receberam por herança na região de Canaã e que o sacerdote Eleazar, Josué, filho de Num, e os cabeças dos pais das tribos dos israelitas repartiram entre eles. A divisão da herança foi estabelecida por sorteio entre as 9 tribos e meia, como Yahvé havia orientado por meio de Moisés. Porquanto Moisés já tinha concedido herança às 2 tribos e meia leste do Jordão. Contudo, aos levitas não havia distribuído herança entre eles. Os filhos de José, porém, formavam 2 tribos, Manassés e Efraim, e não se deu a terra parte alguma aos levitas, senão cidade para nelas habitarem, com as pastagens para o seu gado e a sua manutenção. Os filhos de Israel fizeram de acordo com o que Yahvé havia ordenado a Moisés e dividiram a terra. A parte entregue a Caleb, Hebrom. Os filhos de Judá vieram reunir-se com Josué em Gilgal, e Caleb, filho do queneceu Jefoné, lhe declarou: Bem sabes o que Yahvé afirmou a Moisés, homem de Deus, a teu respeito, em Cades Barneia. Eu tinha 40 anos, quando Moisés, servo do Senhor, me enviou de Cades Barneia para espionar a terra. E eu lhe prestei um relatório sincero. Entretanto, os irmãos que haviam subido comigo amedrontaram e desencorajaram o povo, ao passo que eu obedeci ao Senhor, o meu Deus, e lhe fui inteiramente fiel. Por esse motivo, naquele mesmo dia, Moisés me jurou: certamente, a terra em que pisou o teu pé te pertencerá por herança, a ti e aos teus descendentes para sempre, porque obedecesse perfeitamente a Yahvé, meu Deus. Desde então, o Senhor me guardou com vida, de acordo com a sua promessa. Faz 45 anos que Yahvé fez essa declaração a Moisés, quando Israel andava pelo deserto, e eis que agora estou com 85 anos. Todavia, ainda me sinto tão forte como no dia em que Moisés me enviou naquela missão. Tenho nesse momento vigor para ir à guerra como tinha naquela época. Agora, pois, dei-me a região montanhosa que naquele tempo o Senhor me prometeu. Ouviste naquele dia que lá viviam os Enaquins em suas grandes cidades fortificadas. Porém, se Yahvé estiver comigo, eu os expulsarei de lá, como disse o Senhor. Então Josué abençoou Caleb ben Jefoné, Caleb, filho de Jefoné, e lhe deu Hebrom por herança. Por isso, até os nossos dias, Hebrom pertence aos descendentes de Caleb, filho de quenezeu Jefoné, pois ele foi obediente e perseverou em seguir o Eterno, o Deus de Israel. Antes disso, a cidade de Hebrom era chamada de Kiriat Arba, em homenagem a Arba, o maior dos gigantes Enaquins. Josué capítulo 15.
as terras dadas à tribo de Judá. A sorte da tribo dos filhos de Judá, segundo suas famílias, clã por clã, caiu em direção às terras ao sul, até a fronteira com Edom, até o deserto de Zim, no extremo sul. Seus limites ao sul começavam na ponta da terra do extremo sul do Mar Salgado, ou Mar Morto, passava pelo sul de Maalec Agrabim, subida dos escorpiões, prosseguia até Zim, e daí até o sul de Cades Barneia. Depois passava por Esrom, indo até Adar, e fazia um contorno de volta em direção a Carca. Dali seguia até Asmon e desembocava no ribeiro do Egito, para terminar no mar. Essas, portanto, serão as vossas fronteiras ao sul. Ao oriente, a fronteira era o Mar Salgado até a foz do Jordão. Os limites do lado norte partiam da Baía à foz do Jordão. A fronteira subia a Bet-Ogla, passava ao norte de Bet-Arabá até a pedra de Bohan ben Ruben, Boan, filho de Ruben. A demarcação subia então do Vale de Achor, ou seja, Vale da Desgraça, até Debir, e retornava para o norte na direção de Gilgal, que se situa defronte da subida de Adumim, ao sul do riacho. Passava pelas águas de Er-Shermesh e as suas saídas alcançava em Ronquel. Daqui ela subia o vale de Ben-Inom, que vem do sul, na encosta da cidade dos Jebuseus, a colina onde se encontrava Jerusalém. Dali subia até o alto da montanha, a oeste do vale de Inom, no lado norte do vale dos Refaim, gigantes. Do cume da montanha, a fronteira se dobrava em direção à fonte das águas de Neftoa e prosseguia as cidades do monte Efron para voltar-se em direção a Baalá, que é Kiriat Jearim. De Baalá, a fronteira dava uma volta em direção ao oeste até o monte Seir, prosseguindo pela encosta norte do monte Jer-Arlim, ou como é conhecido, Quesalon. Em seguida, continuava descendo até Bet-Shemesh e passava por Timna. Depois ia para a encosta norte de Ecrom, virava na direção de Sicrom, prosseguia até o monte Baalá e chegava a Jabneel, terminando seus limites no mar Mediterrâneo. A fronteira ocidental era formada pelo contorno do litoral do Grande Mar, o Mediterrâneo. Eram, pois, esses limites que demarcavam as terras dos filhos de Judá, por todos os lados, em conformidade com seus clãs. Os calebitas tomam posse da terra. De acordo com as orientações dadas por Iavé, Josué entregou a Calebe, filho de Jefoné, uma porção da terra em Judá, que foi Kiriat Arba, também conhecido como Hebron. Arba era antepassado de Enaque. Calebe expulsou dessas terras os 3 Enaquins, Sessai, Aimã e Talmai, descendentes de Enaque. De lá marchou contra os habitantes de Debir, que antes era chamada Kiriat Sefer, cidade dos livros. Foi quando Calebe declarou: aquele que derrotar Kiriat Sefer e a possuir, dar-lhe-ei também por esposa minha filha Axa. Otiniel ben Kenaz, que é Otoniel, filho de Kenaz, irmão materno de Calebe, conquistou a cidade, e Calebe lhe deu sua filha Axa por esposa. Quando casaram e Axa foi viver com Otoniel, ela o persuadiu a autorizá-la a pedir uma porção extra da terra ao pai dela. Axa se dirigiu para o lugar onde Calebe estava, e assim que desceu do jumento, o seu pai lhe indagou: que desejas, minha filha? E ela pediu: dai-me um presente, visto que me destinaste à terra seca do Neguebe. Dai-me, pois, bênçãos como fontes de água. Ele
lhes deu as fontes superiores e as inferiores da região. Essa foi a herança dos filhos de Judá, segundo seus clãs. Os nomes das cidades de Judá. As cidades que se situavam no extremo sul da tribo de Judá, no Negueb, na direção da fronteira de Edom, eram Cabzeel, Éder, Jagur, Quiná, Dimona, Adada, Quedes, Azon, Itinã, Zif, Telém, Bealote, Azon, Adada, Queriote, Esrom, que é conhecida como Azon, Amã, Semá, Moladá, Azar-Gada, Esmon, Bet-Pelete, Azar-Sual, Berseba, Biziotia, Baalá, Lim, Azem, Eltolade, Quesil, Ormá, Ziclag, Madmana, Sansana, Labaote, Silim, Aim e Rimon. Ao todo, 29 cidades com suas aldeias vizinhas. As cidades que ficam na Cefelá, nas planícies, foram Estaol, Zorá, Asná, Zanoa, Enganim, Tábua, Enã, Jarnute, Adulão, Socó, Azeca, Saraim, Aditaim, Gederá e Gedorataim. Ao todo, 14 cidades com as suas aldeias vizinhas. Zenã, Adasa, Migdal, Gade, Gileã, Mispã, Joctel, Laquis, Boscade, Eglon, Gabon, Laamais, Quitilis, Gederote, Bet-Dagon, Naamã e Magdá, ao todos 16 cidades com as suas aldeias vizinhas. Libna, Éter, Azã, Ifta, Asna, Nezib, Keila, Aquizib e Maresa, ao todo 9 cidades com suas aldeias vizinhas. Receberam ainda Eclon com as suas vilas e seus povoados vizinhos. De Eclon até o mar, todas as cidades nas cercanias de Asdod com as suas aldeias. Asdod com suas vilas e aldeias vizinhas, e Gaza também com todos os seus vilarejos e povoados até a torrente, o ribeiro do Egito, sendo o grande mar a sua fronteira final. Na região montanhosa, receberam as cidades de Samir, Jatir, Socó, Daná, Kiriat Saná, conhecida em nossos dias como Debir, Anad, Ester, Moanim, Gozen, Olom e Gilo. Ao todo, 11 cidades com suas aldeias vizinhas. As famílias de Judá também receberam Árabe, Dumã, Essan, Janim, Bet-Tabor, Afeca, Untan, Kiriat Arba, conhecida em nossos dias como Hebron, e Zior. Ao todo, 9 cidades e suas aldeias vizinhas. Receberam também Maom, Carmelo, Zifta, Zutá, Jezreel, Joquitão, Janoá, Caim, Gibeã e Tímina. Ao todo, 10 cidades com suas aldeias vizinhas. Receberam ainda Alaú, Bet-Sur, Gedor, Maraate, Bet-Arnote e Euticom. Ao todo, 6 cidades com suas aldeias vizinhas. E mais, Kiriat Baal, que hoje é conhecida como Kiriat Jearim, e Rabá. Eram 2 cidades com seus povoados vizinhos. No deserto receberam Bet-Arabá, Midim, Secacá, Nibissã, cidade do Sal, e Endi-Gedi. Ao todo, 6 cidades com suas aldeias vizinhas. Contudo, os descendentes de Judá não conseguiram expulsar os jebuseus que habitavam em Jerusalém, e por isso, ainda em nossos dias, vivem os jebuseus ali com o povo de Judá.